Eu quero compartilhar uma mensagem hoje que fala de um dos fundamentos que a gente tem como igreja. É uma compreensão muito importante de uma verdade bíblica, e você vai perceber que daqui até o fim do ano, a gente vai trazer várias mensagens falando sobre a presença de Deus. A presença de Deus, a gente tem cultivado isso, e a gente vai trazer frequentemente, eu não vou fazer uma série, mas frequentemente a gente vai trazer mensagens falando sobre isso. Então abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Pessoal que anda com a gente há mais tempo, já ouviu isso mais de uma vez, mas a gente quer que esse entendimento esteja bem fixado para toda a igreja. E a palavra do Senhor diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Queridos, eu não sei quantos de vocês já tiveram crise com isso, mas eu já falei isso várias vezes aqui. Minha mãe inculcou a palavra no meu coração. Eu recebi uma carga de Bíblia muito grande na minha infância, na minha adolescência, mas eu acho que foi ali mais ou menos com 16 anos que eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo, e comecei a cavocar e estudar, e alguns livros que me chamavam a atenção, eu comecei a ler várias vezes. E eu lembro que uma das crises que veio ao meu coração foi ler o livro de Atos. E eu vi o livro de Atos e como Deus se movia, eu via o poder, eu via a libertação, eu via a cura, e eu entrei numa crise com isso. E eu falava: Deus, por que isso aconteceu e a gente não vive isso, pelo menos não na intensidade que esses caras viveram? E por que eu não vivo isso na minha igreja local? Eu fazia parte de uma igreja pequenininha na época, foi muito especial para aquele tempo, trouxe um depósito muito grande na minha vida, mas irmão, eu não via milagres na minha igreja, eu não via gente ser liberta na igreja que eu congregava, e isso me colocou em uma crise. E eu falei: Deus, teu Espírito foi derramado no Pentecostes, e o teu Espírito não mudou, o Espírito Santo não mudou. E eu falei: o que acontece? Por que a gente não vive essas coisas? E queridos, a resposta para mim veio muito fácil. Se o Espírito Santo é o mesmo que foi derramado no Pentecostes, e a gente não vive o que esses caras viveram, pelo menos não na intensidade que eles viveram, se o Espírito não mudou, quem mudou então? Foram os discípulos. De alguma forma esses caras devem ter dado uma resposta ao Espírito Santo que talvez eu e você não tenhamos dado. Eu não sei quem de vocês fala em línguas, já foi batizado no Espírito Santo. Isso, a gente tem uma doutrina para construir em cima disso, né? Mas a gente entende que a única evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Se você perguntar para mim assim: então quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo? A gente tem que entender que existe uma diferença. Uma coisa é uma ação do Espírito Santo, até porque a Bíblia diz que ninguém diz Senhor ou ser filho de Deus senão pelo Espírito. Então, se você aceitou Jesus, você está aqui, existe um toque e uma porção do Espírito sobre você. Mas esse transbordar, o batismo no Espírito, a única evidência que a Bíblia fala é o falar em línguas. Existe uma linha teológica que diz que você não precisa falar em línguas, mas que a maior evidência do batismo no Espírito Santo é a manifestação dos frutos do Espírito, ou do fruto do Espírito. Irmão, eu entendo o que esses caras querem dizer, mas quando a gente olha para a Bíblia, toda vez que a Bíblia fala sobre alguém ser batizado no Espírito, tem o dom de línguas junto.
Então você não vai achar nenhum texto nas Escrituras que fale de alguém sendo batizado no Espírito Santo e não tenha a manifestação das línguas. E eu percebo, com tantos anos pastoreando, muitas vezes as pessoas que têm maior dificuldade para receber o batismo no Espírito Santo e falar em línguas, são as pessoas que passaram por igrejas tradicionais e receberam talvez um ensino que dizia que você não precisava, ou que não era para todo mundo, ou pior, que era do diabo. Então eu vi muitos crentes frustrados que estavam já há anos buscando o batismo no Espírito Santo. Aí o cara prega para um amigo dele de faculdade, leva o cara um mês depois num retiro e o cara é batizado no Espírito, e ele não foi. Então eu quero construir esse entendimento com você, e para que a gente olhe a pessoa do Espírito Santo como aquilo que ele deve ser. Eu passei por igrejas tradicionais quando eu era criança, e eu já falei isso, eu tive uma espécie de um afastamento, né, de Deus ali na adolescência, dos 13 para 14, até os 15 para 16. E com 16 anos, quando eu voltei, querido, para a igreja, eu voltei apaixonado. Talvez você vá dar risada, mas eu queria estar na igreja todo dia. Quando não tinha culto na minha igreja, eu pedi para ajudar no culto de senhoras, que tinha acho que na quarta-feira à tarde, eu ia montar o som para poder estar dentro da igreja. Irmão, as irmãs do coque são hardcore. Eu ia na Universal, irmão, muitas vezes, queria estar dentro da igreja. E uma das coisas que eu comecei a buscar com 16 anos, eu ia na 5ª igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja pequenininha lá no Uberaba, perto da casa dos meus pais. E uma das primeiras coisas que eu comecei a buscar foi o batismo no Espírito Santo. Irmão, fiz tudo que você possa imaginar. Irmão, fiz jejum, fui em círculo de oração, oraram por mim e eu caí. Quando eu não caí, eu me joguei. Irmão, tipo, Deus, se eu não cair, eu me jogo, vem em mim que eu estou facinho, né? Fiz tudo. Eu cheguei, uma pessoa chegou a me falar: não, você faz o seguinte, você fica falando assim, aleluia, 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 que uma hora uma língua vai rolar e você vai ser batizado. Eu falei, quanta bobagem, né? Eu falei, tá fácil para mim, vou falar o meu nome, Farley Labati, daqui a pouco já vai sair um Labachérias no meio, né, irmão? Então fiz tudo, abra a boca, faça não sei o quê. Irmão, o batismo no Espírito Santo não vinha. E o que eu fiz, e é o que muita gente que não recebeu ainda o batismo no Espírito Santo faz, eu comecei a espiritualizar a coisa e dizer, não, acho que Deus não tem isso para mim ainda. Por quê? Porque era mais fácil dizer que era Deus que não queria me batizar do que eu que não tinha dado uma resposta. E eu tinha essa resposta pronta. Eu lembro que a gente pediu a chave da igreja para o pastor, eu tinha 16 anos. E a gente ia com um grupo ali de 5, 6 amigos. No meio da semana, às vezes a gente ficava orando até de madrugada na igreja. Eu lembro que um dia eu saí de uma oração, eu estava indo de a pé para casa. E aí logo que eu saí da igreja, eu encontrei o irmão de um amigo meu. Na época eu não conhecia muito ele, a gente ficou muito amigo depois. Esse cara foi um grande exemplo para mim. E eu encontrei ele, falei, você é irmão do Serginho e tal, isso. E cheio de Deus, comecei a dar testemunho. Falei, estava na igreja, estava orando, a gente sentiu a presença de Deus, foi isso, foi aquilo. Ele falou, cara, que legal que você está vivendo tudo isso, que Deus está vivendo você. E aí no meio da conversa ele falou assim, você já foi batizado no Espírito Santo? Irmão, até me deu uma murchada, né? Falei, puxa, o cara tinha que falar logo do Espírito Santo. E eu tentei dar uma resposta espiritual, falei, veja bem, eu acho que não é a vontade de Deus. Porque eu já busquei muito, me joguei e tal, e ainda não fui batizado. E ele era, irmão, vou ser sincero, esse cara faleceu alguns anos depois, morreu muito jovem, e ele era um cara rústico, grosseiro. E quando eu falei isso, ele falou assim, você está louco? Eu falei, credo, cara, por quê? Ele falou, cara, para de falar bobagem, você foi gerado para ser o templo do Espírito Santo, cara. Jesus falou, eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Ele saiu da terra para o Espírito vir para encher você. Você vai dizer que não é a vontade de Deus. Você foi gerado para ser o templo do Espírito Santo. Então você dizer que você não sabe se Deus quer te batizar ou não, é você dizer que você não sabe se Deus quer estar em você. Eu falo, para de falar bobagem. Tem coisa que a gente tem que orar para saber a vontade de Deus, mas tem coisa que é explícito na Bíblia. E falou, para de falar bobagem, cara. Irmão, eu dei uma murchada. Mas o cara mexeu com meus bril. Eu estava uns 3 quilômetros de casa.
fui correndo para casa. Isso foi assim uns 20 e tantos quilos atrás, dava para correr. E aí eu lembro que eu cheguei em casa metendo louco já. Entrei dentro de casa, toda a minha família cristã, ninguém falava em línguas. E eu lembro que eu fui lá, fui nos discos de vinil do meu pai na época ainda. Já tinha o Espírito Santo na época. E aí fui lá, peguei, eu não vou nem falar o que era, irmão, mas era ruim, mas era a única coisa quase aceitável que tinha. Meti o discão no som, liguei e orei, entrei no meu quarto, eu tinha um quarto no sótão e comecei a orar bicudo. Falei, Deus, o negócio é o seguinte, agora eu vou orar, agora que eu descobri que esse negócio é para mim, eu vou orar aqui e eu não saio daqui até ser batizado no Espírito Santo. E comecei a orar e eu orava e falava, eu não saio daqui enquanto eu não for batizado. Irmão, quando passou uma meia hora eu estava assim, oh Deus, me batiza, Deus. Aí eu olhava no relógio, mas daí eu criava uma coragem de volta, falava, Deus, eu não saio daqui, não vou sair daqui até ser batizado no Espírito Santo. Aí eu pensava comigo, não, mas se ele não me batizar uma hora eu vou ter que sair, né? Mas eu estava tentando enganar Deus, falei, não sai daqui não, vou ficar aqui até ser batizado no Espírito Santo. Irmão, sei lá quantas horas que passaram, mas quando estava entrando a madrugada, eu fui batizado sozinho no meu quarto. Irmão, falei em línguas, chorei, cantei em línguas, mandei rajada de língua estranha, desci falando em línguas, e eu sei que é engraçado, mas a simplicidade da fé é uma coisa muito especial. Eu fui acho que quase até de manhã falando em línguas, e aí eu fui deitar para dormir e pensei, mas e se eu acordar de manhã e não falar mais? Aí levantei e comecei a falar de volta, falei, é melhor deixar o dia virar, né? Eu sei que é engraçado, mas eu tinha 16 anos, né, irmão? Agora eu pergunto para você, o Espírito Santo mudou aqui naquele dia? É claro que o Espírito Santo não mudou, o Espírito Santo era o mesmo. Agora o que mudou? O que mudou, querido, foi a minha resposta à pessoa do Espírito Santo. E o que eu entendo, e é o meu objetivo com essa mensagem hoje, é que nós andamos em cima da revelação que nós temos. Eu estou construindo uma mensagem, uma série de mensagens que se chama Cultura da Glória. E querido, eu tenho aprendido, Deus está falando tanto comigo, e eu entendo que a forma que nós olhamos para a glória de Deus determina como que a gente vai andar em direção a ela. Então todos nós vamos andar em cima da revelação que nós temos, e a imagem que nós temos do Espírito Santo determina o tipo de relacionamento que nós vamos ter com Ele. Então, por exemplo, você nunca vai olhar na Bíblia, e eu sei, irmão, que tem gente que entra aqui na igreja e se assusta. Será que eu posso fazer isso? Alguém aí tem coragem de dizer, quando eu vim a primeira vez aqui e vi o fervo na adoração, eu fiquei meio assustado? Alguém consegue ser honesto e levantar a mão ou não? Ninguém ficou assustado, irmão? Então nós estamos mal, eu quero assustar as pessoas. Mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente não vê nenhuma vez Deus falando para que as manifestações espirituais fossem contidas, querido. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram tocadas no seu espírito e manifestaram isso aonde? Na carne, ou seja, manifestaram isso exteriormente. Eu posso citar aqui vários exemplos. A Bíblia fala de Davi, que quando Davi estava levando a Arca da Aliança para Jerusalém, simbolizava a presença manifesta de Deus. A Bíblia fala que ele se despiu das suas vestes reais e veio dançando e cantando. A Bíblia fala eu não quero confundir o profeta. A Bíblia fala de Esdras, quando ele foi tocado, quebrantado, quando ele percebeu o pecado do povo. A Bíblia fala de ele rasgar as vestes, arrancar a barba, arrancar o cabelo. Ele foi tocado por um quebrantamento, um convencimento do Espírito Santo, e ele rasgou suas vestes. A Bíblia fala que Jesus ofereceu com agonia, com súplica, quando ele estava a ponto de ser crucificado. Então a gente tem muitos exemplos de pessoas que foram tocadas por Deus e manifestaram isso de forma externa. Agora, muitas vezes, querido, nós temos dificuldade de aceitar algumas coisas. Você sabe que há 11 anos eu viajo, e glória a Deus por isso, porque eu ando em todos os ambientes.
porque eu vou em comunidade, eu vou numas igrejas muito loucas, irmão. Eu estou lembrando umas cenas aqui, eu já vi tanta loucura em cima do púlpito que você fala, mano, o crente é um bicho louco mesmo. E já fui em cultos extremamente tradicionais, eu já entrei em igrejas que quando eu comecei a colocar os livros para vender, o pessoal falou, esse falar em línguas aqui, a gente não queria que você vendesse, porque a gente não acredita nisso. Irmão, eu vou servir essas igrejas na medida que eles aceitam ser servidos. Mas o que eu percebo é que muitas vezes a gente cria, querido, algumas coisas e a gente limita Deus dentro da nossa experiência. A igreja inventou uma expressão que é mais ou menos assim: você na verdade é religioso, mas você consegue dar um ar de espiritualidade à coisa. Sabe quando você olha para alguma coisa e fala assim, não sinto paz? Parece muito espiritual. Parece que você está tendo um filtro espiritual, mas muitas vezes isso é apenas religiosidade. Agora eu quero dizer para você, e presta atenção no que eu vou te falar. Quando você cria um ambiente intencionalmente de liberdade no espírito, coisas esquisitas vão acontecer. Acontece, irmão. O negócio fica estranho às vezes. Agora a pergunta que sempre me fazem, beleza. Agora você acha que nesses ambientes, quando você provoca para o Espírito Santo ter liberdade, você não acha que acontecem manifestações na carne? E eu vou dizer para você, eu não tenho dúvida nenhuma que manifestações na carne acontecem. Você gera um ambiente, a gente teve uma situação aqui, a gente teve situações de pessoas se levantarem aqui no final de uma reunião, começarem a falar em línguas e eu sempre paro para discernir, e a pessoa começou a liberar uma palavra profética, eu falei, cara, é de Deus. E teve situações em que começaram a falar, e eu quero ter o coração humilde para tentar discernir. Eu falo, Deus, me mostra se é teu ou não. E eu falei, cara, isso não é de Deus. O que você faz? Você fala mais alto no microfone, aleluia, vamos continuar então. Agora o problema é que muitas vezes a igreja teve tanto medo da manifestação do Espírito, ou das manifestações da carne, melhor, que eles cortaram a manifestação do Espírito junto. A impressão que eu tenho, às vezes olhando para a igreja, querido, é que de tanto meio, de ter o joio no meio do trigo, a gente parou de plantar trigo. Então não, quando você dá liberdade para o Espírito, acontece manifestação na carne. Então pronto, o Espírito não pode ter liberdade. Irmão, que troço mais tolo. Agora, querido, quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a igreja, você vai entender aonde eu quero chegar. Eu particularmente tenho mais dificuldade com as pessoas que têm resistência para uma manifestação diferente do Espírito e não conseguem aceitar isso, do que com as pessoas que às vezes têm um coração sincero, desejoso por experimentar alguma coisa em Deus, mas por terem um conhecimento, experiência, maturidade limitada, acabam fazendo coisas na carne. Então existe um texto que exemplifica muito bem isso, e eu percebo que na igreja existem sempre dois tipos de pessoa. A Bíblia fala que quando Davi assume o reinado, uma das primeiras coisas que ele quer fazer é buscar a arca que havia sido roubada e trazer ela de volta para Jerusalém. Querido, a arca da aliança, ela simbolizava o quê? A presença manifesta de Deus. Irmão, me dá até nervoso, que às vezes você fala disso, eu já vi pastor dizendo assim, essas músicas aí vêm nesse lugar, como se Deus não tivesse aqui já. O Espírito Santo já foi derramado no Pentecostes, ele já está aqui. Existe uma diferença muito grande entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. São coisas totalmente diferentes, irmão. E quem não consegue entender isso, acho que não leu a Bíblia. Porque a Bíblia é muito clara sobre isso. Então, o que Davi queria fazer era pegar a arca e levar para Jerusalém. E quando eu olho para Davi, eu vejo que a motivação dele era sincera. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas faziam mais de 20 anos que a arca tinha sido roubada. E ele foi o primeiro cara que falou, nós precisamos resgatar a arca e trazer a arca para o lugar dela, porque ela simboliza a presença manifesta de Deus.
Então não existia nenhuma intenção errada. Davi não queria ser o cara do avivamento. Davi queria que a arca, que a presença de Deus estivesse onde ela deveria estar, que era no meio do povo. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Davi tentou fazer isso da melhor forma. A Bíblia fala que ele separa um carro de bois novo. Quando ele separa um carro de bois novo, ele queria dar honra a Deus, ele queria dar o melhor, ele queria fazer da melhor forma. E Davi vai até a arca, coloca a arca naquele carro de bois e eles começam a levar a arca para Jerusalém. Mas a Bíblia fala que em certo momento os bois tropeçam, aquela arca, naquela carroça balança e a arca vai cair. E quando a arca vai cair, um jovem chamado Uzá põe a mão na arca. A Bíblia diz que ele tocou na glória de Deus. E ele é fulminado naquele momento. E quando esse garoto é morto ali, a Bíblia fala que Davi fala, ó, para tudo. E por isso que Davi mexe tanto com o meu coração. Então eu vejo que Davi, ele tinha motivação sincera, mas ele tentou alcançar a glória de Deus de forma carnal, irmão. Ele tentou alcançar a glória de Deus e a presença de Deus com aquilo que ele tinha recurso e entendimento. Ele tentou dar o melhor, mas ele agiu na carne, porque ele fez do jeito errado. E a Bíblia fala que essa arca vai para a casa de Obed-edom e ela fica ali 3 meses. A Bíblia não é clara sobre isso, você tem que ir costurando os textos nos livros, mas para mim fica claro que o que Davi fez foi ir para Números 4 e ele entendeu como a arca deveria ser carregada. Porque em Atos 4, Deus dá a orientação para Moisés e Deus fala como a arca deveria ser carregada. Só os levitas podiam carregar, ela precisava ser aparada com varais de ouro, e é isso que Davi faz. Então vá comigo para 1 Crônicas, capítulo 15. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Como que ele chegou a essa conclusão? Lendo Números capítulo 4. Porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. A Bíblia fala que eles vão carregando a arca e sacrificando até Jerusalém. E quando ele chega, ele faz uma grande festa. É aí que a Bíblia fala que ele tira as suas vestes reais, ele dança e salta com todas as suas forças em torno da arca. Então o primeiro tipo de pessoas que a gente encontra na igreja são as pessoas como Davi. São as pessoas que às vezes a motivação é sincera, o desejo de alcançar a glória de Deus, de experimentar a presença manifesta de Deus, eles são sinceros. Mas às vezes por não conhecer as Escrituras, por não ter a experiência certa, essas pessoas acabam agindo na carne. Mas quando elas agem na carne e a motivação é sincera, o que Deus faz? Deus vem aparando a aresta, irmão. E foi o que Deus fez com Davi. Ele aparou as arestas, levou Davi para as Escrituras e com a revelação das Escrituras ele entendeu como deveria buscar a presença de Deus. Agora depois disso é que entra o segundo tipo de pessoas. A Bíblia fala que quando Davi está entrando em Jerusalém, toda a cidade para receber a arca, irmão. E as pessoas vão e elas celebram, elas festejam, mas tem uma pessoa que não vai. Quem? A esposa de Davi, chamada Mical. A Bíblia fala que ela fica da janela do palácio olhando o que está acontecendo. Então a primeira coisa, esse tipo de pessoas normalmente não estão onde a coisa está acontecendo, mas elas estão de fora olhando, apontando o dedo e dizendo como deveria ser feito. Isso tem só nas outras igrejas, né? Que não vai ter, em nome de Jesus. Mas sempre tem isso, tem a pessoa que não põe a mão na massa, que não se envolve, que não se compromete, que não está onde a coisa está acontecendo, mas está de fora apontando o dedo e dizendo como deveria ser feito.
E a Bíblia fala que Mical olha para Davi, e a Bíblia diz que ela desprezou Davi no seu coração. Ela desprezou, ela era politicamente correta, e ela olha e ela fala: como que pode esse cara que é o rei se despir das suas vestes reais? E ela usa uma expressão mais ou menos assim: ficar como um vagabundo dançando no meio dos plebeus, dos servos. Que coração de religioso, né, irmão? Fala a verdade. Mas aí o que acontece? A Bíblia fala que quando Davi chega cheio de alegria, ele vai encontrar sua família. E olha o que acontece, vá comigo para 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. Segundo Samuel, falei o primeiro? Segundo Samuel capítulo 6, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das suas servas e seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Pegou pesado. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai. Aí meteu a família no meio e ficou feio, né, irmão? Quando mete a família no meio assim, é porque o bicho pegou mesmo. Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a seu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E a Bíblia faz questão de registrar no final: Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Querido, esse perfil de pessoas acabam se tornando pessoas estéreis no reino. São pessoas que sempre estão apontando o dedo, elas não estão envolvidas, elas não se comprometem, elas julgam, elas apontam o dedo, e o resultado na vida delas é uma coisa chamada esterilidade. Agora, Davi é uma figura fantástica. Eu lembro que quando eu comecei ali na adolescência a estudar a Bíblia, eu lembro que eu li um texto falando sobre Davi, e eu senti aquela invejinha gospel. Eu falei: cara, o que esse cara tinha para Deus olhar desse jeito para ele? Abra comigo em 1 Samuel capítulo 13. Eu quero passar por 3 textos que constroem um entendimento. Você vai entender onde eu quero chegar. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Esse texto aqui é quando Saul oferece sacrifícios antes de Samuel chegar. Você lembra desse? E a Bíblia diz que esse é o momento que Deus rejeitou Saul. Agora só presta atenção aqui antes da gente ler o texto. Queridos, é muito comum você ouvir em mensagens as pessoas falando assim: o povo escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi. Irmão, não é verdade isso. O que o povo escolheu foi ter um rei, mas quem escolheu Saul foi Deus. Como que acontece com Davi? Deus chega para o profeta Samuel e fala: eu escolhi um cara, você vai pegar o chifre de azeite e vai ungí-lo. E como foi com Saul? Foi igualzinho. Deus fala: eu escolhi um homem, você vai pegar o chifre de azeite, você vai ungí-lo. Então foi igual, Deus escolheu, o povo escolheu ter um rei, mas Deus escolheu Saul e Deus escolheu Davi. Mas nesse texto que a gente vai ler aqui, é quando Deus rejeita a Saul. Então a palavra de Deus diz assim, 1 Samuel capítulo 13, versículo 14: já agora não subsistirá o seu reino. Samuel falando para Saul: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmão, quando eu olhei esse texto, lá na adolescência, eu devia ter cerca disso, 16 anos, e eu olhei Samuel falando: Deus buscou para si um homem que lhe agrada. Irmão, minha cabeça explodiu. Eu imaginei Deus lá do céu, olhando
toda a terra e Deus escolhe um cara. E Deus olha para toda a terra e fala: olha, eu encontrei um homem aqui que me agrada. E eu comecei a me fazer essa pergunta. Eu falei: o que Deus viu nesse cara que provocou o coração dele? E se fosse na minha geração, e se Deus olhasse para a terra hoje e falasse: eu escolhi um que me agrada. E eu quero mostrar a resposta de por que Deus escolheu esse cara. Vá comigo para o Salmo 89, 20. Desculpa, vá comigo primeiro para 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: porque quanto ao Senhor, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Irmão, que orgulho de vocês, tudo com Bíblia de papel. A gente é uma igreja vintage. Tá bonito. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E você não precisa abrir, mas no Salmo 89, 20 diz assim: encontrei Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Deus encontrou em Davi um cara que tinha o coração totalmente voltado para ele. Agora, uma das coisas que mais mexe no meu coração em relação a Davi é que a Bíblia diz que no dia que o profeta Samuel unge Davi com óleo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Irmão, o que é se apossou? A Bíblia está dizendo que o Espírito do Senhor possuiu Davi. É isso mesmo? Vá comigo lá para 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Eu preciso que você preste bem atenção, principalmente nessa parte, porque tem uma construção bíblica aqui. Eu preciso que você esteja comigo e não perca nada. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus possuiu Davi. Pastor, você está exagerando. Irmãos, você não precisa abrir, se for um pouquinho para frente, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10, quando fala que Davi foi possuído por um espírito maligno, a palavra no hebraico ali é a palavra tsalash, que é traduzida como possuído. É exatamente a mesma palavra que é usada para dizer que o Espírito de Deus possuiu a Davi. Agora, irmãos, a gente sabe muito bem o que é ser sujeito ao profeta. Quem sabe aí que o Espírito é sujeito ao profeta? Agora, o que a gente sabe sobre sermos possuídos pelo Espírito? E a minha pergunta é: será que a Bíblia diz mesmo que o Espírito Santo é sujeito ao profeta? Vamos ler esse texto. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 32. A palavra do Senhor diz assim: os espíritos. Então a primeira coisa, note comigo que é no plural, não é o espírito, mas é os espíritos. É espíritos com letra minúscula, e o texto continua dizendo: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Irmão, e eu quero dizer para você que esse texto nunca se referiu ao Espírito Santo, mas esse texto está falando do Espírito do homem. Tá, pastor, qual que é a diferença? O que esse texto está dizendo é que quando alguém levanta no meio de um culto e começa, vamos falar um exemplo simples de bagunça aqui. No meio da pregação, alguém levanta e começa a dar uma profecia que não tem nem pé nem cabeça. Isso não significa que o Espírito Santo está sendo mal controlado. Isso significa
isso significa que essa pessoa não está controlando o seu próprio espírito. E isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Agora eu quero te dizer algo que Deus me falou uma vez, e você vai entender. Quando o Senhor me mostrou isso, irmão, eu entrei em choque. Vem aqui, Diego. Eu ia chamar o Botinho, porque a Bíblia diz que o Espírito fica no ventre, e ele tem muito espaço para abrigar o Espírito. Mas eu vou chamar você porque você está mais luminoso hoje. Obrigado. Fica aí. Então imagina que a gente está aqui antes do culto, a gente está orando, o Espírito Santo vem. Espírito Santo, a gente quer que você tenha liberdade no nosso meio, a gente quer que você esteja aqui, Espírito Santo vem nesse lugar. E de repente quando a gente olha, quem chega? O Espírito Santo, descolado. E aí eu falo, Espírito Santo, que bom que você veio aqui, Espírito Santo, a gente queria tanto que você viesse, a gente quer que você tenha liberdade. Espírito Santo, a gente está muito feliz que você vem aqui, mas só chega aqui um pouco, deixa eu te falar uma coisa. Espírito Santo, eu não quero que você leve a mal, a gente quer que você fique livre. Mas antes do culto começar, eu queria te ensinar algumas coisas sobre ordem e decência. Obrigado. Você acha que faz sentido isso? Você acha que eu e você podemos ensinar alguma coisa sobre o Espírito? Irmão, eu falei isso por muito tempo, cresci ouvindo isso. Você acha que eu quero sujeitar o Espírito a mim? Eu quero eu estar sujeito ao Espírito Santo, querido. Eu não quero sujeitar o Espírito Santo a nada. Eu quero eu me sujeitar. Muitas vezes eu vou subir para pregar e eu falo, Deus, eu sei que o Senhor tem alguma coisa para essa noite. E o meu desafio aqui é não te atrapalhar. Eu sou o jumentinho que carregou Jesus em Jerusalém, irmão. Agora eu vou, não, Jesus, espera aí, deixa com o Beck que eu vou te mostrar onde que nós temos que entrar. Agora o que eu vou ensinar para o Espírito Santo? Já pensou eu prestando contas para o Dan Duque, que é a nossa cobertura aqui, falando, aí Farley, como que está indo a igreja? Ô Dan, está muito bom, só às vezes que o Espírito Santo quer bagunçar o culto, se levantar, zoar o plantão, mas daí eu sujeito o Espírito Santo a mim e fica tudo de boa. Faz sentido isso? Agora o que eu tenho dito para você, o nível de revelação que nós temos, querido, do Espírito Santo, é a forma que nós vamos andar. O primeiro texto que a gente leu, você não precisa ler, eu quero só ler com você de volta, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. A gente tem um livro incrível ali, eu estou vendedor para Cacilda hoje. A gente tem um livro incrível ali na loja chamado Mundo em Chamas. É um dos melhores livros que eu já li também. Fala sobre o avivamento no país de Gales. Esse era um garoto, cara que Deus usou para trazer esse avivamento, um minerador de carvão. Um dia explode a mina de carvão e chamusca a Bíblia aberta. E ele lê um texto e entende que Deus está falando com ele, começa a fazer reuniões de orações nas minas. Esse cara incendiou o país de Gales. Agora os biógrafos dele dizem que ele passava horas orando a mesma coisa. Ele passava muito tempo orando, Espírito Santo vença-me, Espírito Santo me dobra, Espírito Santo me vença, Espírito Santo me dobre, me faça me sujeitar à tua vontade. E estamos nós aqui, o Espírito é sujeito ao profeta, não sinto paz. Eu quero que Deus venha e bagunce tudo, irmão. Você sabe que a gente tem hora para começar, a gente tem uma estrutura e o meu papel é preparar uma mensagem e a gente cuida para fazer tudo bonitinho e certinho, mas o bom mesmo é quando Deus vem e favela tudo, irmão. Não é? A gente vai fazer tudo muito bem organizado para Deus vir e zoar o plantão. É esse que é o desejo do nosso coração. Agora, querido, talvez você pergunte para mim, você quer dizer que o Espírito Santo pode me possuir? É isso que você quer me dizer? Querido, eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele escolhe agir em parceria conosco. Mas o Espírito Santo, ele é Deus.
Às vezes a gente tem uma revelação assim, quem é Jesus para você? Jesus é o meu irmão, aquele que morreu na cruz por mim, é o meu Senhor. Quem é Deus? Deus é o todo soberano, o Criador do céu e da terra. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma brisa suave. Você sabe que tem uma linha teológica nova ainda, dizendo que não existe trindade, e que o Espírito Santo é a força de Deus. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, irmão, e como Deus, Ele tem todas as características de Deus. Agora, como Deus, Ele é criativo, inovador, surpreendente, e Ele é soberano. Eu entendo que o Espírito escolhe agir em parceria conosco, mas eu não posso esquecer que Ele é Deus. Tá, pastor, alguém pode ser possuído pelo Espírito Santo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vá comigo para 1 Samuel capítulo 19. 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Abre sua Bíblia aí, sua Bíblia vintage, e olha aqui para mim. Querido, qual é esse momento? A gente sabe, Davi mata Golias, vai morar no palácio de Saul. Aí Saul fica loucão, com inveja, endemoniado, tenta matar Davi. Ele era possuído por espíritos malignos. Esse cara ficava endemoniado hard, irmão, de pegar uma lança e querer encravar Davi na parede. Quando Davi vê que o troço está feio mesmo, ele foge. E quando ele foge, ele vai para onde? Ele vai para uma cidade chamada Ramá, aonde estava Samuel com os seus discípulos profetas. E ele se esconde lá, tipo, aqui eu tenho os profetas, os caras de Deus para me guardar. Só que algum endemoniado chega para Saul e fala assim: você quer matar Davi? Eu sei onde Davi está. Davi está lá em Ramá, junto com os profetas. E o que Saul faz? Ele monta uma comitiva e manda prender Davi para fazer o quê, irmão? Para matar Davi. Só que olha o que acontece. 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando. Isso é quando eles estão chegando à cidade já, onde estava Samuel, que lhes presidia. E olha o que aconteceu. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Davi, e esses também profetizavam. Então esses caras chegaram lá para prender Davi. Eles não eram discípulos dos profetas, eles eram soldados, eles eram mensageiros de Saul. Mas quando eles chegaram, o Espírito veio, tomou esses caras, eles já não voltaram embora e começaram a profetizar. Aí olha o que acontece depois, versículo 21. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Veio mais uma turma, o Espírito tomou esses caras, eles não conseguiram fazer nada, ficaram profetizando também. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Irmão, estava fácil profetizar. Então esses caras iam 3 comitivas, cara. O Espírito Santo tomou esses caras, e aí Saul falou: não, pode deixar que agora eu vou mesmo. Eu sou endemoniado, não vou profetizar. Gauchão, falando: não, cara, agora eu vou resolver esse negócio. E aí olha o que acontece. Versículo 22. Então foi ele mesmo a Ramá. Lembra que esse cara era aqui endemoniado, irmão. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica. Tem outra versão bíblica, eu nunca fui na raiz para ver, mas tem outra versão que diz que ele ficou nu. Despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E ele esteve deitado em terra
todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Irmão, eu quero dizer para você que esse aqui é o Espírito Santo que eu creio. Esse aqui é o Espírito Santo que vem, que regaça tudo, irmão. É o Espírito Santo que é Deus. Agora, muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato. Qual é essa caixa de sapato? Normalmente, ela é do tamanho da nossa experiência. Você pega a experiência que você teve com Deus, você fala assim, Deus é desse tamanho aqui. Não, eu não experimentei isso, então eu não sinto paz, não deve ser de Deus. Mas, querido, eu quero dizer para você que Deus, ele só não age de forma contrária à sua palavra. O Espírito e a palavra concordam, mas fora isso, ele é criativo, ele é inovador, ele é surpreendente. E Deus faz coisas que nós não entendemos e não nos programamos. E essa cultura, querido, da expectativa de que o Espírito venha e faça algo que nós não podemos fazer, tem algo que tem que ser algo vivo no nosso coração. Mas para isso a gente precisa ter esse entendimento e estar aberto a isso. Eu percebi ali com 20 anos que eu era extremamente religioso. Eu era um menino que orava 4 horas por dia, eu jejuava. Eu era muito crentinho, irmão, mas era religioso pra cacilda. Eu achava que eu sabia tudo e tinha resposta para todas as coisas. E eu sabia por quê? Porque eu era um homem de Deus. Eu jejuo, eu oro, eu sou o cara, e eu sei tudo que Deus faz e tudo que Deus não faz. E aí comecei a estudar a Bíblia melhor. E aí vou conhecer um cara chamado Jeremias que quebra, irmão, os meus parâmetros. Deus chega para um cara chamado Jeremias, a referência é Jeremias capítulo 3, versículo 1 a 9. Irmão, Jeremias é muito louco, eu sou apaixonado por Jeremias. E Deus chega para ele e fala assim, eu quero dar uma palavra profética para você, você vai fazer um ato profético. E ele fala, manda Deus. E Deus fala, você vai comprar um cinto de linho fino, e você vai ir até as margens do Eufrates e vai enterrar esse cinto de linho fino. Até aí tudo bem. O que eu imagino? O cara está aqui, anda 4 quadras, enterra. Quando você olha para onde Jeremias estava e onde era a primeira margem do Nilo, era 500 quilômetros de onde ele estava. Então esse cara compra esse cinto e viaja, irmão, 500 quilômetros. Eu não sei se ele foi de cavalo, de camelo, de jegue, não sei do que. Mas, irmão, de qualquer uma dessas coisas, 500 quilômetros é muita coisa. Quando ele chega lá, Deus fala assim, pega o cinto que você comprou e enterra. E aí ele enterra. Aí Deus fala, fechou, pode voltar. E o cara volta, 500 quilômetros. Deve ter sido alguns dias de viagem. E aí ele está lá um dia, feliz e contente, cuidando da sua vida, orando, fazendo devocional, lendo o livro que eu recomendei. E de repente Deus chama ele, fala, Jeremias. Eu imagino Jeremias assim, meu Deus de misericórdia, tomara que ele não fale nada do cinto. E Deus fala para ele, ô Jeremias, lembra do cinto? Ele fala, lembro, Deus. Ele fala, pode ir lá desenterrar. E esse cara roda mais 500 quilômetros e desenterra. E quando ele desenterra o cinto, Deus fala para ele, assim como esse cinto de linho fino apodreceu, eu vou fazer perecer o orgulho, a soberba de Judá. Agora, que bonito. Mas eu olho para isso e fico pensando, mano, Deus é muito louco, por que não mandou o cara enterrar no quintal o cinto? Se fosse comigo, eu ia ficar chateado, irmão. Mas vamos piorar um pouco a coisa. Oséias, ninguém sabe quem é Oséias. Oséias já aparece assim. Oséias capítulo 1, versículo 1. Deus chamando ele e fala assim, eu quero dar uma palavra profética para o povo através de você. Aleluia, aleluia. Você vai fazer o seguinte, você vai até a cidade. Você vai tomar uma prostituta como mulher. Você vai gerar nela filhos de prostituição. Porque eu quero dizer para o povo que eles têm se prostituído com mulheres de outros povos. Uma palavra profética de boa. Irmão, imagina isso. Eu sei que tem igreja que tem. A gente tem tanta gente boa aqui. Tem umas igrejas que tem até pastor solteiro. A gente não estabelece, mas tem igreja que tem. Eu fico imaginando isso numa igreja hoje. Aquele cara assim, seminarista, limpinho, bonitinho, tênis branco.
Eu não entendo tênis branco, eu nunca vou conseguir usar. Ia durar uma meia hora, eu ia sujar dentro de casa. Ô, mano, teu tênis tá... Ó, tô vendo um cara de tênis branco, tênis tá... Não consigo, irmão. Sou muito zoado para usar tênis branco. Eu acho bonito pra caramba, mas não vira para mim. Aí tá lá, aí o cara chega e fala... Um dia o cara levanta no culto e fala: irmãos, Deus falou comigo, eu estava orando, e Deus quer dar uma palavra profética para a igreja. O cara tá chorando, a igreja começa a chorar. Fala: Deus falou comigo, Deus quer dar uma palavra para vocês. Todo mundo já aleluia, já sai umas rajadas de língua estranha. Ele fala: Deus me mandou casar com uma prostituta. Cara, já iam enfiar a mão na cabeça dele, mandar ele fazer discipulado, repreender o capiroto. Mas vamos piorar mais um pouco. A Bíblia fala de um cara chamado Ezequiel, e para mim Ezequiel é o cara mais louco da Bíblia. Ezequiel capítulo 4. Deus chega para ele, só deixa eu lembrar os números aqui que eu não lembro de cabeça, 390 e 40. Deus chega para ele e fala assim: cara, eu quero dar uma palavra profética através de você. E daí Deus fala para ele: pega uma panela de ferro, tá aí, tá de boa. Deus fala: pega um tijolo de barro, ele pega. Deus fala: põe o tijolo dentro da panela, de boa. Deus fala: desenha a cidade, ele desenha. Deus fala: isso aí está representando que a cidade vai ser sitiada, até aí está legal. Aí Deus fala: amigão, só que é o seguinte, você vai fazer um jejum de mais de um ano. E durante esse jejum, você só vai comer pão e água. Mas tem mais uma coisa: durante esse jejum de mais de um ano, você vai dormir do lado dessa panela. Só que você vai dormir 300... Irmão, tá lá, irmão. Às vezes eu prego isso, a galera fala: está na Bíblia mesmo, está lá, capítulo 4. Deus fala assim: você vai dormir 390 dias do seu lado esquerdo e 40 dias do seu lado direito. Sabe o que significa isso na numerologia bíblica? Não faço a mínima ideia. Mas Deus manda o cara fazer isso: 390 dias do lado esquerdo e 40 do lado direito. E daí eu já imagino assim, ó, irmão. Irmão, é muito louco. Imagina Ezequiel pensando: mano, eu só durmo de bruço, e se eu virar... Aí Deus já responde antes dele perguntar. E Deus fala assim: Ezequiel, o negócio fica de boa, fica tranquilo, porque durante a noite, quando você dormir, eu vou vir amarrar você para você não virar. Irmão, olha esse texto. E Deus fala: só tem mais um porémzinho. Você vai poder comer uma medida de pão e tomar uma medida de água por dia. Só que esse pão você vai assar em fezes humanas. E você ainda vai assar lá fora da tua casa. Eu imagino que é para todo mundo ver o que ele estava fazendo. E só que Ezequiel era descolado. Aí Deus fala isso, eu imagino ele começando a chorar, falando: puxa Deus, mas a vida inteira eu fui tão bonzinho, limpinho, eu uso tênis branco também, Deus, e eu nunca comi nada impuro, Deus, dá uma aliviada aí. Aí Deus fala: ah, então tá bom, então pode assar nas fezes de vaca mesmo. Irmão, quando eu li isso, eu falei: cara, eu sou muito burro para tentar colocar Deus numa caixa. O que eu quero limitar Deus? Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus é surpreendente. Normalmente quando eu prego essa mensagem, alguém fala assim: não, mas é que você está falando isso aí, isso é a realidade do Antigo Testamento. No Novo Testamento não é assim. Lucas capítulo 1, 39 a 44. A Bíblia fala que Isabel estava grávida de João Batista e vai visitar Maria, que estava grávida de Jesus. A Bíblia diz que quando ela entra na casa, o bebê pula no seu ventre e ele é possuído pelo Espírito Santo. E naquela hora ela tem a revelação de que o bebê que Maria esperava era o Messias. Irmão! Não, pastor, mas isso aí era antes de Jesus. Depois de Jesus não tem. Queridos, a Bíblia fala lá em João capítulo 11, versículo 49 ao 52. A Bíblia fala que as principais autoridades de Israel se reúnem para decidir matar Jesus. E eles falam: esse cara está fazendo isso, esse cara está fazendo aquilo. E ali os principais sacerdotes, Anás, Caifás, eles se juntam e eles dizem assim: mesmo sendo corrompidos, quais eram as maiores autoridades de Israel estabelecidas por Deus? Era o sumo sacerdote. Ele tinha uma autoridade que foi delegada por Deus na função. E a Bíblia diz que eles se reúnem, discutem sobre Jesus, e depois um fala assim: vamos matá-lo, porque é melhor que um morra para que todos sejam
salvos. E a Bíblia diz que sem ele saber, o Espírito Santo usou esse cara como um profeta para profetizar a morte salvadora de Jesus. Pastor, mas isso é antes da morte de Jesus. Irmão, a Bíblia fala em Atos capítulo 8, versículo 40, que um diácono da igreja chamado Felipe prega para um eunuco, e a Bíblia fala que ele vai batizar esse eunuco. Você conhece a história? E a Bíblia diz que ele mergulha aquele homem. Quando ele tira aquele homem da água, o Espírito do Senhor o toma e o arranca daquele lugar e o leva para outra cidade chamada Azoto. Ele não pediu, ele não falou: Deus, vem em mim que eu estou facinho, Deus, estou com preguiça de andar. O Espírito Santo simplesmente veio, arrancou esse cara de onde ele estava e pôs onde ele queria. Eu acredito que a gente vai viver essas coisas nos últimos dias. Cara, eu acredito. E é esse Espírito Santo que eu busco, é essa liberdade que eu quero, é esse movimento, querido, do Espírito que eu espero. Agora, qual é a resposta que a gente tem dado ao Espírito Santo? Então, irmão, são poucas coisas que eu me preocupo. Farley, se quer que a igreja cresça, eu quero, irmão. Mas eu quero que a igreja cresça em primeiro lugar da presença de Deus. Eu prefiro, querido, uma igreja com poucas pessoas cheias de Deus do que com muitas pessoas cheias de nada. E nós queremos sempre gerar esse ambiente, nós queremos que o Espírito Santo tenha liberdade. Então por que eu estou trazendo esse ensino para você? Vez após outra, a gente vai ver a manifestação da carne aqui. E o que a gente vai fazer? Vai corrigir, irmão. Vai aparar a aresta, vai falar: cara, segura um pouco. Às vezes a pessoa está ali. Às vezes a gente já viu isso, chacoalhando os braços, quase machucando o outro. A gente chega, abraça, ora com a pessoa, mas nós não podemos ter medo do Espírito Santo. Isso vai ser intencional. Nós vamos ensinar sobre a manifestação da presença de Deus. Nós queremos isso. Nós queremos os dons espirituais. Nós queremos os dons espirituais se manifestando nas células. A gente está tão feliz que vai ter agora a multiplicação de célula. Irmão, a célula assim, ó, tem hora para começar, tem hora para acabar. Por quê? Porque tem visitante. Mas a orientação que a gente dá para o líder é: cara, deu 1 hora, você encerra a célula. Mas Deus está movendo, fala: ó, estão abençoados, quem quiser ir embora pode ir, a gente vai ficar orando aqui. E nós vamos deixar o pau fechar, irmão. Nós vamos ser intencionais nisso. Nós queremos a manifestação sobrenatural. Eu preguei aqui outro dia, eu falei: a gente não pode pregar a fé e não manifestar os sinais que seguirão aqueles que creem, irmão. É vergonhoso eu pregar de fé e não ter os sinais que Deus fala. Se for um homem de fé, esse sinal vai seguir você. Não sou nem eu que tenho que ir atrás. Deus está falando: você vai ter fé, então esses sinais vão atrás de você. Nós precisamos palavra profética, palavra de conhecimento, cura, manifestação sobrenatural. Nós queremos o Espírito de Deus, nós queremos liberdade, nós queremos os dons espirituais, nós queremos a unção profética, nós queremos a liberdade no Espírito. Por quê? Porque o Espírito é Deus, irmão. Nós queremos o peso da glória de Deus. Eu costumo dizer, a gente pode ter aqui tudo organizadinho, cheiroso. A Dani queria até pôr aquele cheirinho de palito pela igreja. Eu falei: vá, de boa, os 250 resolve. Nós queremos deixar um ambiente gostoso. Você passa no corredor ali, você sente um cheirinho da sala de amamentação? Tá bom, né, irmão? Então a gente quer preparar um ambiente gostoso. Mas, irmão, acima de tudo, nós queremos que quando alguém entrar aqui, sinta a presença de Deus. Ontem a gente atendeu um casal de amigos que veio aqui pela primeira vez. São amigos de muitos anos. E ela chegou para mim, ela veio no culto ontem aqui com a Luísa Hayashi. Quem não pôde vir, irmão, perdeu. Inclusive eu, que estava pregando fora. Mas todo mundo disse que foi muito bom, não foi, gente? E ela falou assim: Farley, que igreja linda. Que lugar maravilhoso. Mas o que mais me marcou foi que quando eu entrei aqui, eu senti muito forte a presença de Deus. Ela falou isso, já começou a escorrer lágrima. E já embargou a voz. Ela falou: não vou conseguir falar, porque eu vou me emocionar. Irmão, a gente pode botar ar-condicionado, botar cheirinho, botar isso, botar aquilo, botar telão de LED.
Irmão, se a presença de Deus não convencer as pessoas, nada vai convencer. Eu não sirvo para ser pastor de uma igreja bonita, irmão. Eu preciso ser pastor de uma igreja onde Deus está. E na igreja que Deus me chamou para servi-lo, Deus vai vir todo dia. Deus vai estar em toda reunião.